E hoje eu conversei com Juca Kfouri. É um jornalista esportivo muito conhecido no Brasil e que tem uma longa trajetória de militância na esquerda. A gente falou sobre política, sobre o governo Bolsonaro, falamos também sobre a esquerda pós-Muro de Berlim e também conversamos um pouquinho sobre futebol. Assista porque são 30 minutos muito bem aproveitados. Grande abraço. Gente, hoje eu estou aqui com o Juca Kfouri. É uma honra estar aqui entrevistando um jornalista esportivo que tem uma trajetória na luta da esquerda brasileira. Então eu queria começar, Juca, com o seguinte. O que você acha que significa esse novo momento histórico que nós estamos vivendo, onde temas que pareciam já estar assim superados no debate público, como se houve ou não houve ditadura militar, um golpe em 64, depois de toda a historiografia que nós já temos produzida no país e no mundo, se o nazismo é de esquerda ou não é, que tempos são esses, como dizia Bertolt Brecht, que é preciso defender o óbvio. Pois é, Gibran, nós estamos vivendo um tempo de idiotia do ponto de vista de quem está no Palácio do Planalto, infelizmente. Né? Um tempo de absoluto obscurantismo. Por incrível que pareça, é papel da esquerda nesse momento no Brasil, o papel dos iluministas. Porque do jeito que as coisas vão, né? Você veja este novo ministro da Educação que entra para substituir esse imbecil que acaba de sair, já falando mil pataquadas e essa coisa dos olavistas, né? Quer dizer, nós estamos, você se referiu ao golpe de 64, à ditadura, ao nazismo, esqueceu de se referir à Terra plana. Terra plana. Não é isso? Quer dizer, é isso também. Nós estamos vivendo esse período, né? Em que até Galileu Galilei passa a ser desmentido. Então, agora, a minha esperança é que isto é uma coisa tão absurda que não perdure. Porque não é possível. Veja que a popularidade do governo Bolsonaro, segundo revelou a pesquisa do Datafolha, já caiu uma barbaridade. Ainda é considerável, porque 36% ainda acham o governo bom. 32% dos brasileiros, segundo revelou o Datafolha, consideram que o golpe de 64 deve ser comemorado. Exatamente. 36% ainda acham o governo bom. Eu fico assustado. Também, é muita coisa. Que é muita gente, né? Ainda apoiando o governo e ainda achando que deve se comemorar o golpe. Mas, digamos, este é um retrato de um país, infelizmente, mal informado e que votou no macho alfa, né? Votou no cara da ordem, o cara que é da segurança. Né? Foi isto que motivou o voto e não importava tudo mais que ele dissesse, como para alguns continua não importando. Todas as barbaridades, todos os absurdos que têm sido ditos por ele e por seus ministros. Né? Mas como o desemprego aumentou, como a confiança na economia está caindo, como o tal Deus, mercado, começa a dar sinais claros de preocupação, eu começo a me lembrar do período Collor. Despertou uma euforia, que paulatinamente foi se transformando em preocupação até se preocupar, até se transformar em medo mesmo. Né? E veio o impeachment dele. Sim. A minha preocupação é que eles têm muitos planos B, plano C, plano D. Né? O Moro já é mais... Sim. Tem mais prestígio que o Bolsonaro no governo. Eu acho que a desconstrução do Sérgio Moro vai demorar mais, né? Pelo fato de ele ter personalizado a Operação Lava Jato, né? O que já é um absurdo. Sim. Então, essa desconstrução acho que tardará mais.
embora ele já tenha dado N motivos, né, para que essa desconstrução começasse. Desde posar ao lado de Aécio Neves, ou ir ao filme que o tratou como herói, né, até aceitar entrar no governo. Não, até gravar e publicar, tornar pública uma conversa da Presidenta da República, claro, né, ao determinar uma condução coercitiva do ex-presidente Lula, que foi um gesto absolutamente arbitrário, do qual ele apenas se desculpou na Corte Superior, né, como se isso bastasse, como ele desculpou o Onix, né, que é um réu confesso. Exatamente. E virou ministro da Justiça. Quer dizer, se faltava alguma coisa, se faltava o batom na cueca, agora não falta mais. Porque o juiz que investigou, denunciou, sentenciou o ex-presidente Lula, agora é o carcereiro do presidente Lula. Sim. Não se esqueça disso. Sim. Porque ele é o chefe da Polícia Federal. E vamos ver até onde a sanha autoritária dele e a sede de poder dele irá. Né? Se ele vai se contentar com uma vaga no Supremo ou se de fato ele já está em campanha presidencial para 2022. Basta ver a fundação do Lava Jato que ele quis criar. Felizmente, freada a tempo. Ontem fez um ano que o Lula está preso. Sim. E eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Ontem teve protestos não só no Brasil, mas no mundo inteiro pela Sim. libertação do Lula. Sim. Você se soma a essa campanha pelo Lula livre? Verdade. E por quê? Eu não faço campanhas, né, pelo fato de eu ser jornalista, né, e de precisar ter isenção. Né? Eu fui ver o Lula quinta-feira passada. Eu vi. Eu fui lá. Como que foi na essa? qualidade de amigo dele desde 79. É importante historiar que em 79 eu, diretor do Sindicato dos Jornalistas aqui em São Paulo, fui designado para cobrir as greves do ABC. Tínhamos o jornal Unidade, eu era um dos editores desse jornal. E era um momento de muita ascensão. Exatamente. E lá fui eu, e desde então conheci Lula, Djalma Bom, Jacob Bittar, enfim, as lideranças do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e a partir daí estabelecemos uma relação mais próxima, que não impediu de eu ser crítico, claro, em relação aos 8 anos dele, de até ter feito uma coluna cujo título era Lula o Cartola, quando achei que ele tinha cedido demais a cartolagem do futebol com aquela time mania. Eu lembro, acompanhava suas entrevistas e os momentos com Sócrates, como Isso. Sócrates faz falta. Exatamente. Né? Bem, mas fui lá na qualidade de amigo solidário e de avô solidário. Sim. Né? Eu não pude ir ao velório do Arthur e eu quis dar um abraço nele. A primeira coisa que eu disse a ele quando entrei na cela em que ele está, no cubículo que ele está, Como que é o espaço? que alguns canalhas da imprensa, inclusive, chamam de sala VIP, é um espaço, eu não aguentaria É uma cela. um mês. É um cubículo sem janela, onde tem uma cama, uma esteira, uma mesinha, um armário. É metade dessa sala que você está vendo. Sim. Se houvesse uma prova que fosse que justificasse a prisão do Lula, eu estaria lamentando o amigo preso, tá? Mas ninguém está livre de ser penalizado pela justiça. Claro. O problema é que não há, como a própria sentença revela, né? Agora, ele tem aquela coisa que eu acho absolutamente respeitável, embora eu preferisse que fosse diferente. Quando você pergunta para ele
sobre a possibilidade de ele ir para a prisão domiciliar, ele impõe condições. Ele diz que prefere ser um preso digno de que um rato solto, que ninguém vai pôr cangalha nele, que ele morre preso, mas vai lutar até o fim para provar a inocência dele. Ele não tem dúvida de que o processo que pode levá-lo à liberdade é muito mais político do que jurídico. É cético, tem todos os motivos para ser cético em relação ao processo jurídico, né? Agora, ao mesmo tempo, ele revela uma força. Eu queria saber dele pessoalmente. Em 3 minutos a conversa virou para os projetos para o Brasil e o animal político falou durante 1 hora, que era o tempo que eu tinha para ficar com ele. Entendi. Eu e o procurador Afrânio. Mas foi uma visita, uma conversa, isso não foi uma entrevista? Não. Ah, tá. Porque ele nem pode daí. Exatamente. O Fernandinho Beiramar pode, mas ele não pode. Era um compromisso que eu assinei, inclusive, na PF, né, de que não faria imagens, de que não faria uma entrevista com ele. Né? Fui lá ter uma conversa com ele, de amigo. Né? Nessa qualidade é que eu fui recebido, não fui recebido como jornalista. Mas, enfim, eu evidentemente olho com simpatia para toda e qualquer movimentação em prol da liberdade do Lula. Eu queria conversar com você um pouco sobre futebol, porque eu acho que é uma coisa que não está separada totalmente. Né? Separada totalmente? Está absolutamente misturada com a política. Exatamente. E vim aqui ter essa oportunidade de falar contigo e não falar de futebol. A gente teve uma vaga histórica de 100 título mundial, que foi de 70 a 94. Foram 24 anos. Sim. E nós estamos numa outra vaga, que vai dar 20 anos, sem o título mundial. O que acontece? Há uma diferença enorme entre esses dois períodos de jejum de Copa do Mundo. Primeiro, vamos deixar claro uma coisa: muito mais importante do que ganhar a Copa do Mundo é você ter um campeonato brasileiro bem organizado, que tem uma média de público de 40 mil, não de 17 mil, como nós temos aqui. Sim. Né? Mas no período dos 20 anos entre 70 e 94, nós tivemos brilhantes jogadores. Né? E é nesse período que eles começam a ir embora do Brasil. E isso é o que explica a atual pobreza no futebol brasileiro. O futebol brasileiro se transformou em mero exportador de pé de obra. Né? Virou commodities também? Virou commodity, exatamente. Como no tempo do Brasil colônia. Exportamos matéria-prima e ponto. Né? Isso faz com que a nossa escola perca muito da sua identidade e que a seleção brasileira perca seus vínculos com o Brasil. E o futebol brasileiro se recusa a modernizar o seu modelo de gestão. E toma na cara, né, do modelo alemão, do modelo inglês, do modelo espanhol, né, que está muito à frente. O pai do Neymar deu uma declaração esses dias reclamando do modelo socialista que estava prejudicando o Neymar no futebol. Ou seja, o modelo socialista não é de gerir, não. É o modelo de jogar. Né? Que ele achava que o europeu é muito coletivo, não permite que o individualismo do Neymar. E por isso o Neymar tem problemas na Europa. O que é isso? Isso é o olavismo no futebol? É uma estupidez como outra qualquer, né? De um cara que teve a sorte de ter um filho talentoso como o Neymar, de se espelhar, de querer fazer no filho o sucesso que ele não fez, né? De explorar este filho a ponto de impedir que ele amadureça, né? O Neymar é o Peter Pan, parece uma eterna criança, né? E enriqueceu também o pai, mas é uma bobagem. Eu diria a você que o modelo de gestão do nosso futebol não é socialista, é da socialização da miséria, né? E da corrupção. Basta dizer que tem um presidente da CBF preso e outros 2 que não podem sair do país. Né? Esse é o modelo do futebol no Brasil. E individualismo por individualismo, ou coletivismo por coletivismo, nós tivemos brilhantes jogadores individualistas
que sobreviveram muito bem, como o Mané Garrincha, por exemplo, e tivemos times absolutamente coletivos, como o time de 70, como o time de 82, mesmo como o time de 94, que não era brilhante, mas era coletivo, está bobagem, sob qualquer prisma. E que tinha o Romário, que era um jogador absolutamente individualista. Exatamente. Na minha geração, nós crescemos no ativismo político na esquerda, Sim. sem ver, como na sua geração, uma referência concreta de alternativa ao capitalismo. Tá. Nós não temos isso. Tá, sem dúvida. Então é mais difícil. Lá tinha outras contradições. Isso é uma questão, eu diria para você que essa é a questão essencial que a nossa esquerda precisa discutir e resolver dentro dela. Vou te dar um exemplo pessoalíssimo, para tentar. Vou dar o exemplo da árvore para tentar pensar a floresta. Eu, quando tinha 17 para 18 anos, já militava numa organização clandestina de combate à ditadura, a LN. Isso foi em que ano? 67, 68. Ixi, então era... Em 69, 70, eu dirigia para o braço direito do Carlos Marighella, o velho Joaquim Câmara Ferreira, que morreu sob tortura aqui em São Paulo. Você conheceu o Marighella? Não. Você não chegou a conhecer? Não, Marighella não. Entendi. Já era demais eu conhecer o Tom. Sim. Eu era um moleque. Sim. Da medida de como aquilo era uma Claro. loucura. Movida pela indignação, movida pela sensibilidade, mas era um equívoco achar que a gente ia conseguir derrotar o exército brasileiro nas armas. A estratégia era legítima, mas a tática estava errada. Isso, muito bem. Depois disso, morto Toledo, eu já perdi completamente os contatos que eu tinha com a LN, acabei em seguida ingressando no Partido Comunista Brasileiro pela via política, pela via armada. Tá? Bom, nós tínhamos um inimigo claro, a ditadura. Tratava-se de derrubar a ditadura e restabelecer a democracia no Brasil. E nós tínhamos um farol, a generosa ideia do comunismo. Não é isso? A generosa ideia do comunismo. Na verdade, não de nenhum modelo implantado de comunismo que estivesse atendendo a esta generosa ideia de comunismo. Claro. O que é esta generosa ideia de comunismo? E você poderá dizer, mas isso é muito mais cristianismo do que comunismo. E eu não creio, tá? Sou ateu. A cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com suas possibilidades. Você dirá, mas isso é uma utopia. O homem é competitivo. Ninguém vai abrir mão das suas possibilidades pela necessidade do outro de maneira voluntária. Bom, era a ideia do homem novo. Né? Aí o que você vê? A queda do Muro de Berlim. O que mais você vê quando cai o Muro de Berlim? Ninguém da Berlim Ocidental indo para Berlim Oriental. Todo mundo da Berlim Oriental indo para Berlim Ocidental. Cáspide. Tem alguma coisa aí. Em alguma coisa nós falhamos. Em alguma coisa nós estávamos errados. Eu hoje estou convencido que o grande mérito dos regimes ditos comunistas, União Soviética, Cuba, China, foi incutir medo em alguns países de capitalismo mais avançado que, com medo do comunismo, trataram de fazer o estado de bem-estar. Deram os anéis, com medo de perder os dedos. Você tem a Dinamarca, você tem a Finlândia, você tem a Suécia, não é? Que criaram esse regime de bem-estar para evitar a socialização completa. Né? Exatamente. Bom, só que, como hoje não existe mais o medo do comunismo, a não ser por esses idiotas dos bolsominions, né?
Até esses países estão dizendo, opa, agora não tem mais risco. Devolve os anéis. Vamos botar a velha ganância de novo, e a gente precisa ter clareza sobre isso para oferecer alguma coisa para pôr no lugar. Que inclusive os ameace. Né? Não é a Venezuela do Maduro. Não é a Cuba dos irmãos Castro. Não é. Não é. Tem que ser compatível com liberdade, com democracia. Né? E, claro, vamos discutir o que é democracia, porque aqui, o que nós temos aqui está muito longe de ser, dado o poderio econômico, né, nas nossas eleições. Há uma série de coisas a serem discutidas, mas nós não podemos mais ficar atados a dogmas. Não podemos ser confundidos com autoritarismo. Porque pelo menos não é isso que eu quero. Eu não doro a pílula. Quando eu tinha 17, 18, 19 anos, a minha luta contra a ditadura instalada no Brasil era pela ditadura do proletariado. Sim, senhor. Mas isso não se revelou uma boa ideia na história. Embora, veja bem, eu acabo de vir da Rússia, acabo. Fui lá cobrir a Copa do Mundo. O que você viu lá? O que o Putin não destruiu ainda, que tinha de progressivo? Não, é uma coisa, quer dizer, você vê um país que tem o inverno que tem na Rússia, né? O que são as construções, o que são as escolas, você tira o chapéu. Você tira o chapéu. E você conversa, não com a elite, mas com o povão diz, hoje tem oferta para comprar tudo, só que a gente não tem dinheiro para comprar tudo. E antes a gente tinha algumas coisas garantidas que a gente não tem mais. Educação, saúde pública, escola, né? O básico. Não tinha essa preocupação. Isso. Você saía da faculdade, tinha emprego garantido. A esquerda não pode ter medo de discutir, por exemplo, né, o que é indefensável. Né? Claro. O Maduro é indefensável. Infelizmente. Agora, o Maduro é indefensável, como é indefensável que haja alguma intervenção na Venezuela. Isso. A Venezuela é o problema dos venezuelanos. Isso. Eles que resolvem. Isso é bom deixar muito claro. É bom deixar. E mais do que isso, né? Quando você hoje a elite da América Latina. Olha o que aconteceu quando a esquerda chegou ao poder na América Latina. Aquele padre Doidivanas lá no Paraguai, um operário no Brasil, depois uma guerrilheira, um índio lá na Bolívia, um coronel do exército lá na Venezuela, porque, lembremos, Chávez não é Maduro. Chávez não é Maduro. Chávez é uma coisa diferente do Maduro. O que o Chávez fez na Venezuela não é de se jogar fora. Né? Embora aquela comissão militar. Aliás, o capitão Bolsonaro, lembremos, era fã. Né? Já tem registros da imprensa brasileira. Ele elogiando o Chávez. Né? Então, muito bem. Aí eu pergunto, por quê? Por que redundou num padre, num índio, num metalúrgico, numa ex-guerrilheira, num coronel de esquerda? Porque durante 500 anos essa elite massacrou o povo da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Brasil. E aí, velho, uma hora a onça bebe água. Entendeu? Era inevitável. Eu gosto sempre de citar uma frase. O país que torna a revolução pacífica impossível torna a revolução violenta inadiável. Não foi o Che Guevara que disse isso. Foi John Kennedy. Foi John Kennedy. Não vamos discutir entre o que ele disse e o que ele fez. Né? Mas a frase é dele. Quem torna a revolução pacífica impossível torna a violenta inadiável. Sim. E as nossas elites
estão brincando com fogo. Essas bombas que vocês estão vindo são da torcida do Santos chegando ao Pacaembu, para onde eu Você vai ter que ir aí daqui a pouco. Vamos jogar Santos e Corinthians. Não é o exército. Ainda não. Atacando a esquerda online. Eu acho que a ideia da estratégia socialista ou até mesmo comunista como uma estratégia, como uma alternativa real a superar o capitalismo, ela ainda é uma estratégia que nós temos que buscar. Eu acho que nós temos que discutir agora daqui para frente, depois de toda a experiência do século XX e o início do século XXI, são as táticas, as formas e como nós vamos conseguir atingir isso. Porque se a gente for pensar na história universal, né, 100 anos, que foi o século XX, é muito pouco para a gente poder superar o capitalismo, que demorou muitos anos para poder superar o próprio feudalismo, muito mais do que 100 anos. Né? Então, só para a gente encerrar mesmo, o que você diria para essa juventude que está se jogando contra esse obscurantismo que você está vendo? O que nós temos que fazer? Eu digo para essa juventude o seguinte: eu discordo de muita gente que diz que a juventude hoje em dia é alienada, que a juventude hoje está pensando no próprio umbigo, que a juventude só quer um emprego ou ir morar em Miami. Não é essa a juventude com que eu convivo, não é essa juventude para quem eu faço palestra em faculdades, de jeito nenhum. Eu acho que a última campanha presidencial, teve um aspecto altamente positivo, que começou no Rio, por sinal, com aquele casal de ferroviários que foi para o meio da praça, servir cafezinho e dizer: vamos conversar, senta aqui, vamos discutir. Né? E que depois se reproduziu aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo você começou a ter estudante entrando no metrô e falando para os passageiros, tudo voluntariamente, tudo de uma maneira... Aquelas banquinhas da democracia. As banquinhas da democracia. De uma ideia que até acabou se consubstanciando num livro. Foi lançado terça-feira passada aqui em São Paulo. Tem até um texto meu. Ninguém solta a mão de ninguém. Né? Que a artista plástica bolou. É isso. Quer dizer, é a consciência de que nós temos um país para fazer, que nós estamos vivendo um momento de obscurantismo, de escuridão, mas que tem luz no final do túnel e não é o trem vindo na contramão. E nós vamos ter mais trabalho. Essa gente está desconstruindo muita coisa que foi bem feita nos últimos anos no Brasil. Nós estamos retrocedendo 30, 40 anos, mas nós temos que retomar, porque é a frase que eu uso sempre, né? Que eu costumo terminar as minhas entrevistas, inclusive na TVT, é desesperar jamais. Desesperar jamais. É isso. É isso. Juca, muito obrigado, cara. Um prazer. Valeu. O prazer foi meu. Espero que essa entrevista aí sirva pra gente conseguir aí disputar um pouquinho da opinião pública. Claro Valeu? que sim, claro que sim. Pô, Juca, muito obrigado. Não. Isso. Bom, deixa eu ver se essa câmera não me deixou não. Se deixou. Deixou não.